Muito dessas fases constitui um único trabalho. Agora, quanto já foi devolvido aos cofres públicos com a colaboração premiada? E detalhe, por favor, o esquema. Como que esse dinheiro era desviado? A Operação Malebold, ela foi deflagrada e recebeu esse nome na primeira fase. O objeto era contrato de prestação de serviços de transporte por meio de vans, né, de micro-ônibus. E esse primeiro objeto, ele envolvia contratos celebrados no gabinete do ex-prefeito municipal pela ex-secretária de governo. Neste contexto, nós descobrimos algumas suspeitas relacionadas a isso e passamos a investigar. E no final, né, dessa primeira fase, com a conclusão do inquérito, ficou claro para nós, para a investigação e também para o Ministério Público, já que esses indivíduos eles foram denunciados, estão sendo processados pela Justiça, de que eram forjadas viagens, né, criados documentos para forjar viagens e, a partir daí, realizar todo o processo de pagamento dentro do ambiente público. Realizado esse processo de pagamento, havia dois núcleos da organização criminosa. Um núcleo era chefiado pela ex-secretária de governo, era o núcleo da prefeitura municipal, e um segundo núcleo nós chamávamos de núcleo empresarial, que era chefiado pelo contratante, né, pelo contratado dos serviços. E esses dois núcleos eles já estavam alinhados para que fizesse todo o esquema e, a partir daí, o valor que fosse aferido era dividido entre esses dois núcleos. Ficou comprovado isso. Nós tínhamos lá entre viagens não realizadas e viagens realizadas com violação do contrato, violação de cláusulas do contrato, nós estimamos que era em torno de 5 a 6 milhões de reais que foram desviados dos cofres públicos araxaenses. A partir daí, nós caminhamos na investigação, houve, por parte do grupo do eixo empresarial, a sinalização para o acordo de colaboração premiada, e esse acordo resultou, até o momento, na devolução de bens avaliados em aproximadamente 3 milhões de reais. Tá? Outros bens, né, estão ainda bloqueados, de pessoas, não só do núcleo desse eixo de servidores públicos, mas também de outros desdobramentos da investigação, bens que aproximam, né, todos eles, a 10 milhões de reais que estão bloqueados e, com certeza, caso venham a ser condenados, esses bens, esses valores serão revertidos ao município de Araxá. Falando especificamente dessa questão dos bens, aquela fazenda em São Roque de Minas, que foi divulgado de um político de Araxá, bloqueada pela justiça, avaliada em 6 milhões de reais, chegou essa comprovação que ela fazia parte do esquema? Na verdade, muitas vezes, né, como associam a minha figura, da minha equipe à Operação Malebold, normalmente quando se faz outras investigações, mesmo não tendo relação direta com determinada apuração, eles associam a Malebold, né? Então nós já expusemos isso para alguns canais, aqui eu faço um contraponto. Aquela investigação ela é dissociada da Malebold, tá? Ela tramita sob segredo de justiça, então, tal qual aconteceu no Malebold no início, nós temos restrições em relação à apuração e temos ali, naquela fazenda, uma investigação que foi requisitada pelo Ministério Público de Minas Gerais, que fui designado para presidi-la. Perfeito, é bom esclarecer para as pessoas não confundirem as várias operações. Isso, né? Essa operação, como é o mesmo grupo de trabalho, as pessoas acabam associando a Malebold. A Malebold tem realmente vários desdobramentos, né? E no caso dessa fazenda aí, não, é um outro inquérito, outros personagens, outras circunstâncias, e a gente precisa ter um cuidado com isso para que não associe, né? A fazenda do A, do B ou do C, sendo que isso não existe, e mesmo porque nós também não divulgamos por hora. Correto, investigações independentes, separadas, nada a ver com a Malebold. Perfeito. Agora, você falou em núcleos, né? Quantas pessoas no total nesses dois núcleos, né, estão envolvidos, né? Chegaram a ser presos, não estão presos, mas o inquérito não foi concluído. E, fechando a pergunta, qual que é a situação do ex-prefeito Araceli de Paula no processo até agora? Tá. Em relação aos núcleos, a gente trabalha com o núcleo chamado núcleo duro, né? Que são aquelas pessoas que realmente se articulam ali para que as coisas aconteçam. Próximo a elas, né, orbitando em nós vamos ter outras figuras. Um exemplo, um contador, um prestador de serviço,
uma pessoa que talvez de alguma maneira fraude um documento. O núcleo duro desses dois eixos que eu fiz menção, o empresarial e o eixo da prefeitura, era constituído cada um deles por 3 pessoas, eram os núcleos duros, tá? O empresário, a esposa, o filho, a secretária, o marido e um assessor. Essas pessoas eram o núcleo duro que se tinha aí assessoramento. Em relação à investigação a Malebold, a fraude nos contratos relacionados à prestação de serviços de transportes, o ex-prefeito Araceli, ele foi interrogado por esse fato. Nós não tínhamos nenhum elemento que indicasse participação dele ou que se beneficiasse ou tivesse conhecimento desse esquema ilícito. Por conta disso, o inquérito foi concluído sem o seu indiciamento. Tá? O gestor público ele tem 3 tipos de responsabilidade. A responsabilidade criminal, a responsabilidade civil e a responsabilidade administrativa. Em algumas circunstâncias, o gestor, o indivíduo que está ali na linha de pagamento, que poderia de alguma forma, está sendo pago por nós, né, para evitar que um pagamento seja feito de maneira equivocada, ele tem uma responsabilidade. Pode ser administrativa, ele foi negligente, ele falhou, pode ser uma responsabilidade de natureza civil, uma improbidade administrativa, ou pode ser uma responsabilidade criminal. A responsabilidade criminal, França, ela exige uma série de requisitos diferentes das demais responsabilidades. Então, não necessariamente que determinado ator não foi indiciado na investigação ou não vai ser indiciado na investigação, necessariamente ele pode vir sim a ser responsabilizado civil e administrativamente. E isso acontece quando concluir essa primeira parte criminal? Sim, a investigação que deu abertura, né, na verdade o inquérito principal da Malebold, ele segue tramitando, tá? Ele continua tramitando. Aquela investigação principal que nós fizemos a operação em agosto, que mobilizou toda a polícia aqui da região, ela segue tramitando. É uma investigação que hoje, só o inquérito em torno de 8.000 páginas, né? Nós temos aí aproximadamente 40.000 páginas de anexos de documentos, e ela segue tramitando, porque com o cumprimento das buscas, nós encontramos vários indícios e vestígios de outros ilícitos. Então, o que nós fazemos dentro dessa investigação? A gente vai lá, verifica, olha, o que está acontecendo? Essa prova que nós achamos aqui, isso aqui é relevante? Tem fundamento? Tem. Vamos instaurar outra investigação. E nós chamamos aí dos filhos, né, os inquéritos que são decorrentes da Operação Malebold. E pode ser que são algumas situações que surgem e você olha para o inquérito principal e fala, não, isso não é caso da gente desdobrar. Então a gente vai ali, como diz, fechando esses nós essas pontas que foram abertas a partir da operação. Essas pessoas que estão sendo processadas atualmente, nós destacamos as provas relacionadas à fraude no transporte, nós destacamos e apresentamos ao Ministério Público. Vocês vão lembrar que na época, quando nós fizemos isso, essas pessoas estavam presas. Então nosso prazo era bem curto. Então nós já destacamos, nós tínhamos que destacar aquele fato e entregar ao Ministério Público, que por sua vez olhou, destacou mais alguns fatos para a gente apurar, lavagem de dinheiro, falsidade, embaraço à investigação que o Ministério Público viu e pediu para que nós fizéssemos a apuração. E a partir dali, daquele extrato que nós tiramos, né, eles estão sendo processados num procedimento autônomo. O processo, o esquema é muito grande, né? São vários dobramentos aí, com certeza vai render muito ainda. Bastante. Eduardo, sua pergunta, questionamento, sua dúvida, doutor Renato, fica à vontade. Primeiramente, boa noite, França, boa noite, doutor Renato, boa noite, Tom Carteiro, nosso amigo, boa noite a você que está nos acompanhando. Como o doutor Renato já colocou muito bem o objetivo da Operação Malebold e alguns resultados do inquérito, né, doutor? Em relação ao surgimento de uma força-tarefa dessa envolvendo tantos policiais, Ministério Público, Justiça, enfim, qual é só uma denúncia? Não? São vários indícios? Como nasceu a Operação Malebold? Tá, a Operação Malebold, na verdade, quando eu cheguei a Araxá, eu tive 2 incumbências do então delegado regional, que é o doutor César, que hoje é o chefe de departamento. O departamento ele abrange uma área maior. Ele me incumbiu de 2 funções. Função 1 era para que assumisse o Detran. Eduardo, eu nunca escolhi aonde trabalhar, nem a cidade onde trabalhar. Estou aqui em Araxá hoje e por aqui pretendo ficar. Mas depois de 31 anos de atividade profissional, França. Já rodei bastante no interesse da administração. Quando cheguei aqui, me incumbiram de cuidar do Detran, dos crimes de trânsito, correlatos, e me incumbiram de um desdobramento da investigação relacionada à Santa Casa. Aquela mesma que deu causa à questão dos vereadores, um importante trabalho da Polícia Civil. Na época, o doutor Conrado, o doutor Marcos Paulo, promotor, fizeram as investigações, resultou na prisão de vereadores, resultou
naquelas informações. O Ministério Público, pela promotora doutora Mara Dourado, vislumbrou que em outras entidades, aquela liberação, aquele processamento assodado feito pelo prefeito interino e pelos seus assessores, poderia revelar um indício de desvio, tal qual aconteceu na Santa Casa. Diferente da Santa Casa, nós não tínhamos ali um elemento indicador. Na Santa Casa tinha um elemento indicador que era bens comprados e não entregues. Nós não tínhamos um elemento indicador, então nós passamos a passar todas as entidades né, e também os projetos e prestações de contas, passar a limpo, passar em revista. Passamos a olhar um a um as entidades e ver o que estava acontecendo. Então nós chamamos todos os diretores, os presidentes, conversamos, interrogamos, buscamos informações para ver, e nós, nesse primeiro cenário, nós já descobrimos naquela época que realmente justificava a instauração de inquérito, como foi instaurada naquela época. Então, essa investigação é Malebold, porque eu sou delegado de trânsito. Então, o que tem a ver com corrupção? É por conta disso. Tinha uma designação, e essa designação das entidades, dentro do inquérito das entidades, nós começamos a encontrar alguns elementos. E eram apenas elementos, indícios, nada assim muito palpável. Esses elementos eles se reforçaram dentro de outra investigação que também é de conhecimento público, relacionada a alguns despachantes. Então lá nós encontramos também algumas evidências relacionadas à questão de veículos, da empresa que vinha a ser investigada, mas nada relacionado com os contratos com a prefeitura. Quando nós encontrando aquelas evidências, é muito comum essa investigação. Você investiga, você vai encontrando as evidências e vai falando, poxa, o que é isso aqui? Não, tá aparecendo algo aqui, você vai tentar montar o quebra-cabeça, não monta, aí você não é que desiste, mas você não tem elementos para seguir, então você vai ser irresponsável. Uma coisa puxa a outra. Uma coisa puxa a outra. Então, foi isso. A investigação, né, das entidades revelou alguns elementos, e depois a investigação relacionada aos despachantes. Quando nós cruzamos determinadas informações, falou, opa, pode ter algum problema aqui relacionado a patrimônio público. Aí nós instauramos o inquérito e fomos caminhar para ver o que estava acontecendo. Resultou na operação que nós estamos aqui tratando. Interessante. Tom Araxá, boa noite. A sua pergunta sobre a operação Malebold. Boa noite, do Santana, boa noite, doutor Renato. Um prazer novamente estar aqui representando o cidadão araxaense. Eu deixo bem claro que eu sou um recorte da sociedade. Muita gente pode pensar igual eu, e uma outra parte não. Mas o fato de estar aqui num programa tão de alto nível assim, já vai contribuir muito para esse debate. E pegando o gancho que o senhor falou, né? A Operação Malebold, ela é uma célula germinadora, que acaba germinando outras células e outras investigações. Vou fazer um factoide pequenininho aqui para me inserir minha pergunta. Estou sentado na minha casa, 8 horas, o jornal de maior popularidade fala, e o cara com a voz impostada, o repórter Eduardo Santana teve acesso ao depoimento do réu, ou investigado Luiz França, na Operação Contraponto. Essa operação segue em segredo de justiça. Até para a gente aqui, parafraseando o nosso amigo em comum e charado, o senhor Renato, para o senhor simplificar o direito, se está em segredo de justiça, como o repórter tem acesso? Como que funciona? Às vezes a sociedade não consegue. E aí, mais precisamente na Malebold, se esse depoimento dele vem a público aqui, lá na célula germinadora, ela pode contaminar um outro processo para frente? Sem dúvida. Primeira, não é só teve acesso ao depoimento, mas já viu, é muito comum e até vulgarizado. A gente vê divulgando interceptações telefônicas. Uma prova que é tão difícil de conseguir e vulgariza a prova, sabe, Tom? Vulgariza. Então é um problema sério isso. Não só o depoimento, mas a prova que você tem no inquérito. Então, o que a gente produz ali, eu e a minha equipe, nós temos que ter uma responsabilidade muito grande. Imagina só, de tudo que eu pego, e aquelas coisas que a gente prescinde que pode ter alguma coisa, a gente sai divulgando, a gente coloca inúmeras pessoas numa situação de fragilidade, a gente contamina profundamente as investigações, e a partir dali você acaba, de alguma maneira, perdendo o seu objeto, que é o quê? Entregar para a justiça um inquérito policial feito de forma imparcial. Sem poluição, pode poluir. Exatamente, porque a opinião pública, ela vai, de uma forma ou de outra, ela vai tentar direcionar. E julgar, porque vai ter um determinado segmento que vai achar que aquilo ali é crime ou não é. Então eu acho isso inadequado. E eu vou aproveitar o seu gancho para responder a sua pergunta, e um fato interessante aqui em Araxá. Primeira coisa,
Eu sempre elogiei, eu acho fantástica a imprensa daqui. Fantástica mesmo, eu não estou bajulando ninguém. Sabe por quê? Eu faço uma operação, tem talvez um acidente, uma morte, uma coisa, eu pego o jornal no sábado de manhã, eu tenho várias notícias de diferentes segmentos, sabe? Meu jornal não é só notícia policial, o que é uma aberração na maioria das cidades brasileiras. Você tem jornal que vende só notícia policial, e a cidade não é só polícia. Vende só o sensacionalismo. Sensacionalismo. Então, assim, vai ter um repórter policial que vai ter viés? Vai ter um repórter que vai ter um viés mais cultural? Vai ter. E tem que ser respeitado. E a imprensa de Araxá faz isso, sabe? Eu acho muito bacana isso. E neste caso aqui em Araxá, é uma coisa que eu sempre tive um cuidado muito grande. Primeira coisa, se eu tenho uma notícia e ela é divulgável, eu posso publicá-la, a notícia que interessa, ou de alguma fonte, o repórter, o jornalista, ele consegue uma informação e me questiona. Sexta-feira eu fiz uma operação que era para ela tratar de forma assim, extremamente discreta. Mas um repórter passou na frente do local, tinha as viaturas, viu o investigador que trabalha comigo e me perguntou. Aí, passou um pouquinho, o outro me perguntou, o que está acontecendo, etc. E começam as conspirações. O que eu faço? Aciono a assessoria de comunicação da Polícia Civil em Belo Horizonte, falo, eu estou com essa investigação, preciso dar uma nota para a imprensa. E quando eu elaboro a nota, ela vai para um caminho para a Polícia Civil, todos os repórteres, todos os meios de comunicação que estão cadastrados recebem o e-mail. Mesmo. Isso. E quando eles publicam, eu vou aqui na lista de transmissão que qualquer repórter, qualquer agente do meio de comunicação pode estar na minha lista de transmissão. E replico ali. Chega ao mesmo tempo para todos. Todos os repórteres, todos os jornalistas. Não, eu sou extremamente contrário a privilégio em relação à informação de natureza policial. Eu sou contrário, eu não... Vai ter repórter que vai para o local. Nós temos aí o William, vai para o local. Nós temos outros que não, que vai no dia seguinte vai me entrevistar. Mas isso não dá direito dele ter informação privilegiada. Hipótese nenhuma. Né? Pois é, essa é a vantagem. A gente hipótese nenhuma. Nivelar a informação. Não é correto. Não é correto, não é digno. Eu acho que o repórter tem que buscar informação, é papel dele. O jornalismo tem que fazer isso. O jornalismo é a nossa luz, é o farol da democracia. Ele precisa. Se ele conseguiu a informação muito bem. Com a minha equipe, pessoalmente, e eu acho que Araxá caminha bem da Polícia Civil nesse sentido, nós não privilegiamos esse ou aquele meio de comunicação. Sai de forma geral e igual para todos. Correto. Então, Renato, para a gente fechar esse bloco, 2 perguntas numa só. As investigações da Malebold, elas começaram bem antes de ser chegada para a comunidade, para a pessoa saber. Elas começaram internamente bem antes. Por que elas foram deflagradas no período eleitoral? E segundo, o que garante que essa administração também não seja corrupta? Se é que a outra foi, a investigação vai apurar. Primeira coisa, a investigação ela não escolhe data para acontecer. O que acontece, que muitas vezes acontece é um amadurecimento natural da investigação. Eu não vou executar a investigação no período tal porque vai ter eleição. Negativo. Eu vou executar no período tal porque é o momento de amadurecimento da investigação. Uhum. Você não faz uma busca e apreensão ou pede uma prisão, você não passa por um promotor e por um juiz. E você tem que levar prova para ele. E muitos não sabem o que a gente passou antes de chegar. Então, se você pegar a investigação Malebold, os advogados, quem tiver acesso a Malebold, vai ver qual o caminho todinho da Malebold, que ela vai caminhando naturalmente. Então, ela na hora nenhuma fala assim, vou iniciar a Malebold no dia 10 de setembro ou no dia 1º de outubro. Negativo. Isso já aconteceu no nosso país em história recente. Nós vimos, inclusive, algo extremamente péssimo para a instituição que está mostrando agora, recentemente, que as coisas não foram caminhadas da forma que deveria. Com a agilidade. Existe um processo natural. Então, quando você tem uma investigação, França, que ela vai durar 1 mês, é o tempo natural daquela investigação. Você pode chegar um indivíduo para você, como podia chegar eles para mim e falar assim, não, foi assim mesmo, assim, assado. O certo é que esses indivíduos, quando a gente fala desse grupo tipo de investigação do Malebold, esses indivíduos, muitas das vezes, eles são pessoas econômicas, social e politicamente muito importantes ou muito relevantes, ou que têm essa aparência, pelo menos social e política e econômica. Ela é vista assim. Isso. Então, assim, acaba que essas pessoas, quando se pegam numa situação dessa, descobertas, apela para todo tipo quanto é santo. Né? O fato é que a Malebold, o tempo dela era aquele ali. E outra situação, né? Aí pode questionar, poxa,
Nós estávamos caminhando com a investigação e ela quando foi feitos os pedidos, estava transição de vara. Então nem se sabia se ia ser primeira ou segunda vara. Você tem ideia? Então, assim, então se fosse escolher o momento era quem que era o juiz que ia vir, quem que era o juiz que ia decidir, era tudo escuro. Então, assim, é o momento mesmo. Então, apresentamos, acabou que eu fui despachar com o doutor Renato, não, isso aqui é a segunda vara. Eu falei, mas segunda vara? A segunda vara já tem. Aí eu fui despachar com o juiz da segunda vara, que está respondendo aqui periodicamente. Então, é a pessoa natural. Em relação a questões de identificação, eu acho que existe uma necessidade, uma exigência cultural que nós temos que ter, enquanto seres humanos, enquanto, no meu caso, servidor público, e vocês da imprensa, de exigir que as pessoas agem de forma correta. Mas não só o agente público que está lá dentro. Sabe por quê, França? Se você pegar, depois do desdobramento que houve na Malebold, que é o caso do transporte escolar, se você pegar ali as 40 pessoas envolvidas nos contratos, e você olhar para cada um deles olhou assim e falou, opa, farinha pipoca, meu pirão primeiro. As pessoas, elas acabam fomentando um sistema de corrupção. Eu tenho que acreditar, tal qual eu acreditava no passado em relação à administração anterior, eu tenho que acreditar que funciona de forma correta. Por exemplo, posso falar uma situação concreta? Procuradoria-Geral do Município. Nas duas administrações, se pontua da mesma forma, prestando as informações, trazendo os documentos. Podem ser que muitas vezes eles são instruídos com documentos que a secretaria, o indivíduo investigado, ele promove. Mas a investigação às vezes Mas as procuradorias, tanto da administração anterior como essa, exemplares. O que a gente demanda, atende. O que a gente traz de informação, vai lá e verifica. Olha, essa informação não está batendo. Checa para nós aí. Aí você faz o contato lá, manda um ofício, respondem. Mas é realmente o que você falou, né? E agora sim, França, na boa, né? Situação como essa aí, a sociedade tem que se mobilizar também, né? Peraí. O que corrompe e o que é corrompido. Exatamente. Então, assim, se vocês verificarem algum tipo de desvio, com certeza. Ó, meu amigo, primeira coisa, olha, porque tem Ministério Público, tem a Polícia Civil, tem o doutor Célio, chefe do departamento hoje, que é uma pessoa que... Acho que a gente vai além, a sociedade antes até da polícia, né, doutor? Nessa questão da investigação, da denúncia, pelo menos. Poder Legislativo, né? Ministério Público. Então, assim, os meios de controle, França, são muitos. Tá ótimo. A gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, assuntos serão investigação sobre a qualidade do asfalto. Será? Plena Engenharia de Segurança, uma empresa sólida, cujo trabalho reflete nos resultados de seus clientes. Atua nas áreas de segurança do trabalho e agora com foco no e-social. Tudo isso com confiança e pontualidade. Plena Engenharia, inovando com compromisso e segurança. Debate opinativo e independente com temas relativos aos principais fatos de Araxá e região. Programa Contraponto, por Luiz Humberto França. Acompanhe ao vivo todas as quartas-feiras às 19 horas pelas redes sociais. Sete horas e 25 minutos, de volta ao vivo com o programa Contraponto. Hoje entrevistando o delegado de trânsito, Dr. Renato de Alcínio Vieira. O tema desse bloco será a investigação sobre a qualidade do asfalto. Dr. Renato, policiais do Núcleo de Combate à Corrupção começaram essa investigação sobre contratos e empresas que fazem serviço de pavimentação asfáltica. Os contratos, na ordem de 40 milhões de reais. Como é que estão essas investigações? Veja bem, dentro da Operação Malebold, algumas das pessoas que foram investigadas, o núcleo empresarial especificamente, estava comprando, para lavar o dinheiro, comprava imóveis mediante contrato de gaveta. O que é o contrato de gaveta? Quando você vai para a escritura pública, aquele dado é auditável, rastreável. Então, você fazendo um contrato de gaveta, você fica ali com aquele bem, né? E você não passa a informação para o fisco, para a polícia, para a investigação, ainda mais tratando-se de prestadores de serviços públicos. E num dessas lavagens de dinheiro, porque isso aí é um ato de lavagem de dinheiro, num desses movimentos que nós estávamos investigando, inclusive a investigação teve um desdobramento pedido pelo próprio Ministério Público. Num desses desdobramentos, uma empresa, ela havia vendido um determinado lote numa área que pertenceu no passado ao Estado e foi alienada recentemente.
e um lote, uma parte foi loteada, uma fração foi vendida para um dos investigados mediante contrato de gaveta. Então passamos a investigar lavagem de dinheiro. Com isso, a gente faz as pesquisas triviais relacionadas a isso, e quando nós fizemos essas pesquisas, nós encontramos um volume muito grande de contratos celebrados com essa empresa e a Prefeitura Municipal de Araxá. O volume era um volume considerável. Então, passamos a falar, olha, está estranho, o volume está estranho, outros cenários nos chamavam a atenção, e naquela ocasião verificamos que os contratos que foram celebrados eram contratos relacionados à pavimentação asfáltica. Então, nós redobramos a nossa atenção para aquilo. Mesmo porque não precisa ser investigador para você, sendo cidadão de Araxá ou morando aqui, perceber que nós temos algumas questões relacionadas à qualidade da nossa pavimentação, né? Enfim, mas nós estávamos lá para fazer, às vezes, que quem tem que fazer é a Prefeitura Municipal, relacionada à sua fiscalização que antecede o pagamento. E nós fomos debruçar sobre o que seria um trabalho desse, fomos estudar, buscar o conhecimento, porque nada disso a gente tem um conhecimento prévio. Você depara com a investigação, você está tratando de determinado tipo de conduta, exemplo agora as investigações que envolvem relacionado a recursos do Covid. Então, os investigadores que estão nesses trabalhos, eles têm que entender como que aquilo funciona. Tudo. A mesma coisa nós fizemos no caso da pavimentação. Então, nós fomos buscar o conhecimento, fomos estudar, fomos buscar companheiros, parceiros, entidades do mesmo setor, para poder nos instruir. Olha, esse pavimentação está ok, está regular, não está. E quando nós fizemos esse movimento, achamos que merecia sim um aprofundamento. Foi aí que nós instauramos a investigação, porque havia evidências de que a fiscalização poderia ter sido deficitária. O que é fiscalização, Tom, desse tipo de serviço? É você ver a qualidade do material que foi utilizado, a quantidade e se abrangeu toda aquela área do contrato. Foi utilizado o material, a pedra determinada, o tipo de betume, que é o material, o tipo de material ligante. Investigação técnica. Da orientação técnica. Você tem que ver, olha, verificou isso? Aqui no contrato está falando que tem que ser com essas características. Isso foi executado? Mesma coisa, a quantidade de material utilizado em cada via, a temperatura do asfalto que foi colocado ali, a aplicação dele, a forma com que foi feito o tapa-buraco, coincide com o que manda o contrato e as normas técnicas? Veio para nós, né, quando fizemos essas perguntas dentro da investigação, respostas, no mínimo, de dúvida. Olha, parece que não. Olha, isso aqui está indicando um defeito de asfalto decorrente de falta de betume, por exemplo. E aí foi que nasceu, França, a investigação relacionada a esse tópico. Atual estágio, nós, juntamente inclusive com o apoio do Ministério Público, a gente contactou interlocutores do Instituto Criminalístico em Belo Horizonte, peritos engenheiros, e fomos para a rua, né, fazer a coleta. Aí, mais uma vez, naturalmente, está a viatura ali, está o Renato, né, que muitos conhecem, está a equipe dele, e está tirando, e está mexendo no asfalto, as pessoas já ligam para liga para o Eduardo, aí o Eduardo já liga para o Renato, o que está acontecendo aí, e em poucos instantes está todo mundo perguntando o que é. Aí nós, mais uma vez, vocês devem ter recebido da imprensa, fizemos uma notinha, mandamos para a assessoria de comunicação, falamos, estamos fazendo aqui, o pessoal está perguntando, se perguntarem é isso, está sob segredo de justiça ainda. Então, fez a notinha, acho que os senhores receberam, provavelmente, sim. E a notinha falava, estamos aqui coletando material para fazer essa verificação. Tá, coletado as amostras, sei que tem segredo de justiça, mas o procedimento é analisado aqui em Araxá mesmo por técnicos? Então, aí começa uma outra tarefa, né? Uma outra tarefa extremamente delicada, porque algumas situações você consegue, né? Não sendo técnico, você consegue já ter uma percepção, né? Então, você tem, por exemplo, uma determinada rua, aquela rua ela sofreu uma pavimentação, aquela pavimentação teve um desgaste ou buracos, etc. Ela sofreu um recapeamento, um tapa-buraco, outro recapeamento, etc. Você pode pegar uma via com todo o histórico de capeamentos ou tapa-buraco. E quando você tira o material, é possível você já ter uma noção do que foi o capeamento, daquelas camadas, como se fosse um bolo. Você consegue ali ter mais ou menos a noção, mas você precisa sim de um exame técnico, porque além de verificar essas camadas, né, você tem que verificar também o conteúdo do material utilizado.
se ele foi adequado, tá? Ah, não foi adequado, não posso ser responsável de falar que não foi. Eu preciso que um laboratório analise. Em que fase que estamos nesse cenário? Amostras estão aqui em Araxá, com a perícia. Amostras estão em Belo Horizonte, com o Instituto de Criminalística. E a gente está no momento aí de identificação de um laboratório que tenha expertise e idoneidade para fazer essas verificações. E a gente aí nós voltamos na prefeitura e fala, olha, esse asfalto tá ok, viu? Pagou bem, tá certinho, que bacaninha. Olha, esse aqui você não fez a sarjeta, ou você não fez esse item aqui do contrato, ou esse betume foi menos, ou a temperatura, você não viu a temperatura que veio, então nós vamos agora voltar para a prefeitura e falar, olha, tem problema. Ou não tem problema não, tá ok. Correto. Tom, o prefeito atual tem criticado a qualidade do asfalto, né, pegando esse gancho do asfalto, e de outros serviços feitos da administração anterior. O direito dele, além do direito, é uma obrigação que ele tem, né, já que são recursos públicos aplicados. Mas parece que ele se esquece que o secretário de obras atual é o mesmo da administração passada, né? E a gente, como cidadão, fica observando o circo, a gente chama de circo, né? E muitas vezes o mágico, o apresentador e até o palhaço é o mesmo. E ruim quando a gente deixa de ser ali espectador bancário para virar o palhaço. Isso é muito sério. E pegando o gancho aí, então, dessa nova administração e inclusive da investigação sobre o asfalto, doutor, o senhor acaba lidando com pessoas poderosas, como o senhor disse, prefeitos e políticos influentes, também empresários influentes e poderosos. A imprensa, como o senhor bem disse, mesmo que o senhor trata elas de forma igualitária, muitas vezes ela vai para outro viés e ela transforma aquela notícia num show. E aí o senhor sofre, por ser, assim como eu, servidor público, o senhor sofre alguma retaliação dos políticos, dos empresários, ou mesmo da sociedade, às vezes por meio da divulgação, os chamados haters. O senhor sentiu isso nessa ou em outras investigações aqui em Araxá? Certo. Em relação à questão olha, veja bem, quando a gente investiga, só para fazer um adendo na sua colocação, quando nós investigamos, quando eu saio para uma investigação, eu fui delegado da Corregedoria da Polícia Civil durante 5 anos. Quando eu saio para uma investigação, eu investigo o fato. E dentro daquele fato, os personagens que estiverem envolvidos, seja quem for, eu vou responsabilizar. Não sendo meus filhos, porque eu vou me dar como suspeito, a minha esposa, meus irmãos e minha mãe, os restantes, meu amigo, não vou ter problema nenhum em fazer o meu trabalho e chamar essas pessoas no futuro e cumprimentá-las. Mas é o meu trabalho, eu sou pago para isso. E essa semana eu recebi uma parte de um livro, né, em que o colega lendo o livro lá, ele está se recuperando do Covid, lendo o livro, ele lembrou de mim, né, e me enviou. E o livro falava que, em linhas gerais, que na vida, para você realmente se sentir que você tem significado para o dia a dia, você tem que ter inimigos. Pessoas que precisam mostrar que você pode estar realmente no caminho certo para fazer algumas mudanças. É natural que as pessoas que de alguma forma se recuperaram, se enriqueceram, se favoreceram com esquemas de corrupção, é natural que elas não aceitem um trabalho de combate à corrupção. É natural que incomode, né? Que incomode. Então, te respondendo essa pergunta de forma muito objetiva. Sim, já teve essa situação, aconteceu mais de uma vez. Essa situação, eu estou na Polícia Civil há 25 anos, já passei por vários segmentos, já cheguei no meu auge da minha carreira, fui assessor do chefe da Polícia Civil durante quase 3 anos. Tenho um prazer imenso de estar trabalhando aqui, eu gosto, tenho prazer de estar trabalhando aqui. E vale ressaltar que existe uma corregedoria também Minha esposa escolheu Araxá, eu vim na mala. Eu vim na mala para Araxá. Então, assim, eu não escolhi fazer essas investigações, fui designado para elas e vou fazer. Já foi. E como é que vem isso? Vem de forma mais grosseira, como já tentaram. Vem de forma mais suave, como promoções, como posições, funções. E vou te falar aqui para os internautas que acompanham o Contraponto, com muita segurança e muita tranquilidade. Não tenho projeto nenhum de mudar em Araxá por dinheiro nenhum que me proponha. Seja institucionalmente, seja na iniciativa privada. Não tenho. O meu projeto em Araxá é trabalhar, entregar o meu melhor para a sociedade, cuidar dos meus 2 filhos de 6 meses e de 4 anos, cuidar da minha família,
cuidar da minha casa financiada, que eu construí depois de 31 anos de trabalho, eu e minha esposa, e pregar um quadro na parede, França. Porque o Renato, até então, no serviço público, rodava o estado inteiro no interesse da administração, ele e sua esposa. Nós decidimos, nós tivemos o privilégio de parar aqui em Araxá e nos ancorar. Não desejo, em hipótese nenhuma, sair daqui. Sou servidor público. Nós queremos que você fique aqui, mas posso eu sei estar... que, com certeza deve ter gente querendo te tirar. Até como retaliação. Sem dúvida. Até Sem como dúvida, retaliação. sem dúvida. Mas a gente sem quer dúvida. que você continue. Eu tenho muita segurança de que eu tenho feito um trabalho com muita lisura, com muita transparência, com muito respeito às pessoas, Eduardo. Muito respeito às pessoas. Por mais que sejam investigadas, estejam por isso, porque eu acredito nas pessoas. Eu acredito que as pessoas conseguem se regenerar. Eu consigo acreditar nisso. Então, respeito as pessoas. Agora, muitas vezes, não nos respeitam. Agora, uma questão, um gancho interessante nessa colocação do Tom, em relação aos investigados, pessoas, às vezes, poderosas, né, pessoas do meio político, do meio empresarial, aqui na cidade de Araxá, mas e quando, às vezes, vem a retaliação de dentro da própria instituição, que a gente respeita muito, a gente conhece muito bem a instituição Polícia Civil. Eu fico muito à vontade, eu sou um filho de policial civil, um dos mais longevos, talvez, da história de Araxá. Enfim, uma instituição que realmente todos respeitam demais. Mas, em qualquer instituição, em qualquer segmento, né, Tom? Né, França? A gente sabe que existem os errados, existem os corruptos, enfim. Quando essa retaliação de uma investigação, de um inquérito, vem da própria polícia, da própria instituição, como que é essa lida? Olha, eu, como já disse, 25 anos na Polícia Civil, eu fui delegado do Detran em Belo Horizonte, já estive na divisa da Bahia, fui delegado da Corregedoria de Assessoria Regionais, chefe de departamento, chefe da Polícia Civil. E essa situação aí, ela acontece de forma muito velada, né? Quando ela acontece de forma muito velada. Entretanto, a gente tem, né, nós temos os delegados de polícia e eu tenho as entidades de classe que nos amparam. Nós temos na instituição as pessoas que reconhecem o nosso trabalho e nos defendem. Isso são muitas pessoas. E eu acredito muito nas chefias intermediárias da Polícia Civil aqui na região. Tá? No sentido de que o trabalho vai ser mantido, né, e não vai ter movimentos para tentar me tirar daqui, porque não tem justificativa. Existem outros meios, o Renato não está presidindo essa ou aquela investigação. Basta você pegar a investigação e determinar que o Eduardo faça. Então, assim, é um direito do chefe fazer isso, avocar a investigação. Então, não tem razão, não tem motivo para, de alguma maneira, ter alguma mobilização dessa ou sofrer alguma retaliação. Aqui em Araxá, eu me sinto à vontade para trabalhar, tem limitações, evidente que tem. Poderia estar numa situação diferente, trabalhando com um tipo de crime que me agrada mais, mas eu sou pago para fazer isso daí e a gente faz com cabeça erguida e respeitando as pessoas, enfim, acreditando que isso não vai acontecer. Perfeito, tomara que não. Esse trabalho merece respeito. Agora, para a gente fechar esse bloco, se for comprovado essas irregularidades, o que pode acontecer com os envolvidos nesse caso específico? Olha, França, nós temos aí uma empresa que está sendo, que os contratos são de uma empresa específica e contratos que superam aí, como você já adiantou, cerca de 40 milhões de reais. Então, para você mensurar quais os efeitos disso para a empresa ou para as pessoas, primeiro você tem que confirmar que aquilo ali foi irregular. E se foi irregular, como que se pagou? Para você aí ver os reflexos. No caso de contratos com a administração pública, eu vou voltar à situação anterior, a empresa hoje, além dessa responsabilidade criminal, né, se viesse comprovado, da responsabilidade civil e administrativa, o contrato, a administração pode tomar medidas, civil, a lei de improbidade administrativa, e ainda existe, no caso das empresas, a lei anticorrupção. Né? A lei anticorrupção ela é de responsabilidade objetiva se a empresa estiver envolvida em atos de corrupção. E ela pode ter multas aí de 0,1% até 20% do faturamento anual, ou de 6 mil a 60 milhões de reais. Então, todos que contratam com a administração pública podem estar seguros, Tom. Não é apenas um bom contrato, mas um bom contrato com muita responsabilidade. Quando você assina um contrato com a administração pública, pode ter certeza. É o Ministério Público, é a Polícia, é o Poder Legislativo, é a própria Prefeitura, o próprio Poder Público tem que cuidar, é o primeiro a cuidar, inclusive. E depois nós temos instâncias como o Tribunal de Contas para verificar se aquela pessoa, se aquela empresa pisou na bola. É um jogo, né, França?
Ainda em verdade. relação a isso, dá para complementar? Vamos fechar esse bloco, a gente volta e conversa mais um pouquinho sobre esse assunto. No próximo bloco do programa Contraponto tem o caso Zidane, ainda trânsito e segurança pública. Plena Engenharia de Segurança, uma empresa sólida, cujo trabalho reflete nos resultados de seus clientes. Atua nas áreas de segurança do trabalho e agora com foco no e-social. Tudo isso com confiança e pontualidade. Plena Engenharia, inovando com compromisso e segurança. Debate opinativo e independente com temas relativos aos principais fatos de Araxá e região. Programa Contraponto, por Luiz Humberto França. Acompanhe ao vivo todas as quartas-feiras às 19 horas pelas redes sociais. Daqui mesmo, né? De volta com o programa Contraponto, são 7 horas e 43 minutos, recebendo hoje o delegado de trânsito, Dr. Renato de Alcínio Vieira, e a participação do radialista Eduardo Santana e do Tom Carteiro, poeta e cidadão araxaense. Dr. Renato, abrindo o bloco, vamos falar um pouquinho do caso Zidane, né? Por que depois de tantas denúncias apontadas no inquérito, o senhor pode relembrá-las algum, o vereador e assessores continuam na Câmara? Olha, França, é o seguinte, em relação a essa investigação específica, eu não sou o presidente dessa investigação e, segundo consta, até onde que eu sei, ela tinha algum rigor relacionado ao segredo de justiça. Então, mesmo que fosse, nós não poderíamos tratar da investigação em si. Mas alguns fatos vieram a público, né? Eu, enquanto delegado de polícia, destacadamente, enquanto estudioso da segurança pública, a gente precisa fazer alguns apontamentos em torno disso, sabe? Então, assim, eu não vou me habilitar a falar da investigação em si, porque ela foi muito bem conduzida pelo Dr. Conrado, né? Mas me causa preocupação algumas entrevistas que eu vi, porque ali existe algumas vezes, né, a forma de conduzir pode levar o público a uma inversão de valores. Em uma dessas entrevistas, né, a gente teve a oportunidade, falava-se que a polícia, a equipe da investigação teria interesse porque o substituto, né, a cadeira era um policial civil. E você reflete da seguinte forma, me coloquei no lugar, né, daqueles que estavam ali investigando, né? Eu estou na investigação, né, e essa investigação que assim caminha, ela me indica que eu vou naturalmente, que aparece ali naturalmente uma determinada pessoa. E eu sou o presidente da investigação e sei que aquela pessoa, se ela vier a perder o cargo, talvez o substituto seja uma pessoa que eu tenha apreço, ou de uma forma, ou ligada. Aí o que eu faço? Eu paro de investigar? É o mesmo caso que a gente comentou das eleições, né? Eu deixo de fazer o meu trabalho? Diferente é quando você pega e você investiga pessoas. Isso. A Polícia Civil não investiga pessoas. A Polícia Civil investiga fatos. E você, quando você pega essa situação específica, e isso nessa parte de eficiência, porque um dos investigados ligado à pessoa usava o nome do Detran, usava a nossa referência positiva na cidade para extorquir dinheiro das pessoas. E essa parte eu tive ciência. Aí você está nessa investigação, e nessa investigação você descobre que houve um crime eleitoral. Que, veja bem, se fosse algo pessoal, tinha descoberto lá atrás. Mas você vê que é algo natural, Tom. Mas é preciso arrumar uma forma de defender o indivíduo. Aí tenta inverter o valor. Ah, porque o investigador tal é substituto. Gente, que seja ele, que seja outro. O que não pode tolerar é dentro do parlamento uma pessoa que, no caso o assessor, que tem uma série de complicações com a justiça, com a polícia. Gravíssimos. Estelionato em engodo. Então não pode. E da mesma forma, a responsabilidade do vereador eleito, que está ali, sabedor ou não, com conhecimento ou não, tem que ser verificada, seja pela Câmara Municipal, dentro do seu processo natural, seja pela Justiça. E nós, a polícia, temos que acolher.
Se o tribunal avaliou que permaneça. E acredito, eu sou estudioso do direito eleitoral, e acredito, pelas circunstâncias, se vier a acontecer algo, pode ser que a situação não se consolide no substituto que pensam que é. Pode ser que o substituto assuma lá e fala, não é meu lugar, eu vou para outra coisa. Sabe? Então, assim, começa a misturar as situações. Não dá para especular, né? Uma fumaça que se coloca para tentar esconder o verdadeiro problema. Para tentar esconder aquilo que realmente... E sabe uma coisa, Eduardo? E sabe uma coisa? Quando você trata com as pessoas no dia a dia, lá no Detran, por exemplo, você ouve de pessoas, e essas pessoas não se apresentam, ouve de pessoas situações preocupantes, muito preocupantes sobre essa situação, sobre essa questão apurada. Você ouve Elas ali um decidem da função, né? assistencialismo que não justifica no período. Então nós temos que mudar a postura, cidadãos. Então, Francis, sobre esse caso de Zidane, do meu ponto de vista, com todo respeito, né, meus caros? Nós estamos aí numa situação extremamente delicada e eu acho que eu tenho por total confiança. O Dr. Conrado foi responsável pela primeira investigação, com certeza, lá em 2015. A mesma equipe tem excelentes trabalhos de uma integridade, sabe, retocável. Atacar o delegado? Não. Eu não aceito, eu acho que isso não é irresponsável fazer isso, é inverter valores, joga a sociedade de bem contra uma instituição que está trabalhando, se dedicando com muito sofrimento e custo em prol da sociedade, da própria sociedade. Então, se tem interesse político, que não venha debruçar sobre os delegados de polícia daqui, nem da Polícia Civil, porque não é correto. Não é correto, Francis. Nem é correto e está desviando o foco, né? É cortina de fumaça. Cortina de fumaça. Exatamente, tem que ser apurado, tem que ser investigado. Agora, Eduardo, a questão é que a Câmara parece que não chegou a nenhuma decisão. A comissão processante está patinando, está muito dividido lá dentro. Você acha que esse caso já poderia ter resolvido internamente? Já poderia ter resolvido internamente. Eu acho que a própria comissão que está julgando essa questão do Dr. Zidane já poderia ter tomado uma medida dentro, logicamente, de uma investigação com as provas que a polícia já demonstrou, poder realmente tomar alguma atitude. Eu não posso aqui julgar de maneira alguma quem sou eu, a gente está aqui com o delegado de polícia falando em relação à culpabilidade ou não do Dr. Zidane, mas pelo o que os fatos estão dizendo, né, como o doutor Renato já disse, questão até de estelionatário, questão até de estelionato, né, que pode realmente trazer uma situação... Do assessor, tá? Como? Do assessor. Do assessor, exatamente, não do vereador, do assessor, que realmente pesa para cima do investigado, no caso do réu, né? Mas parece que teve uma situação de réu confesso, parece que ele confessou alguma situação até de nota fria em relação a alguma gráfica, algum material impresso, alguma coisa assim, que pode ligar diretamente a ele? Sabe, Eduardo, eu estou conversando com vocês aqui, eu não conheço o inquérito, sinceramente, eu não tenho nem autorização para falar desse inquérito. Mas assim, quando delegado de polícia, quando eu vi a entrevista lá, falar, X pessoas foram beneficiadas para... Seja uma pessoa. Exatamente. Uma pessoa é suficiente para você falar, não merece meu respeito. Agora, nós estamos no Brasil, democracia, sistema jurídico, nós temos que respeitar isso. Se nós não respeitarmos isso, por outro lado, a gente pode causar situações que ocorreram recentemente no país. Nós temos que respeitar. Então vai ter a CPI, eles vão fazer o procedimento, vão respeitar as questões que envolvem ali de natureza política. Tem certeza disso. E nós vamos respeitar, porque os representantes estão lá, somos nós. E vocês da imprensa têm que fiscalizar, têm que olhar, o Ministério Público. Igualmente vai fazer na Justiça, vai verificar, vai dar direito de resposta, de contraditar o que foi colocado pela polícia. Tudo isso aí é o jogo jurídico que tem que ser respeitado. Tá ótimo, vamos seguindo com o programa já na reta final. Vamos falar agora de trânsito e segurança pública. Araxá vive hoje um caos no trânsito, né? Fruto da falta de planejamento, de um plano diretor que está defasado, da falta de política de incentivo às ciclovias, da falta de consciência de muitos motoristas que preferem entupir as ruas de carro. A qualidade do asfalto, né? Também. De bicicleta ou fazer distâncias curtas a pé, né? Falta de visão de prefeitos que preferem fazer campanha de trânsitos anuais e não mudar no dia a dia coisas que podem ser mudadas. Criar, incentivar diariamente o uso de vias alternativas, mudar a mão de ruas, etc. Essa situação vai piorar, claro, com a volta às aulas em junho e julho.
Doutor Renato, qual a frota de Araxá hoje, na sua opinião, o que poderia ser feito diferente para mudar essa situação? Nós estamos com quase, né, superamos aí cerca de 70 mil veículos emplacados aqui na cidade. Nós tivemos no final de semana 3 crimes graves, né, um com morte fatal, com a morte, um acidente com vítima fatal. Nós tivemos uma criança atropelada, um motociclista fugiu do local. Tivemos uma outra situação envolvendo um gol e alguns jovens aqui na Araceli de Paula, na Avenida Araceli de Paula. São os fatos assim que revelam para a gente que o motorista muitas das vezes não está preparado para o dia a dia no trânsito, né? Falta urbanidade, falta compreensão, falta gentileza, falta responsabilidade. Em relação às nossas vias aqui, é algo que a gente vem falando desde quando eu cheguei aqui. Existe uma estruturação na cidade que vem de 80 anos atrás ou mais, né? Que nunca esperava que nós teríamos uma frota, né, desse porte. Então, determinadas regiões centrais, elas são sim suscetíveis de você ter gargalos, congestionamento. E isso não vai mudar no curto prazo, porque a tendência é só aumentar o volume de veículos em circulação. A tendência é essa, é só aumentar. Então, para você fazer frente a isso, primeira coisa, tem que ter um plano diretor bem estruturado, você tem que criar mecanismos, você tem que criar um transporte público de qualidade e atrativo, né? Que seja rápido, célere, que seja agradável, rápido, célere. Né? Você tem que criar alternativas de deslocamento para o cidadão. Nós temos as bicicletas elétricas, podemos desenvolver outras questões. Enfim, hoje essa responsabilidade ela é da Prefeitura Municipal, né? Ela já vem desde 1997 com a Prefeitura Municipal, a engenharia de tráfego. E é preciso ter pessoas lá capacitadas para cuidar disso. Por quê? Se não cuidam disso, vira ocorrência na minha mesa. É um indivíduo embriagado, é um indivíduo que causa acidente, que mata as pessoas, como aconteceu inclusive Hoje eu sou um agente no trânsito porque eu trabalho dirigindo 102 quilômetros diariamente dentro da cidade de Araxá, né? Eu tenho a visão, mas às vezes eu vou ser polêmico aqui um pouquinho na minha colocação, muita gente não pode gostar. Eu acho que o pedestre também ele tem uma importância muito grande nesse contexto. E eu acredito, pegando o gancho do França, né? França falou, daqui a pouco vão voltar às aulas e os problemas vão aumentar. Eu acho que aí os problemas poderiam ser solucionados. O que o senhor acha, por exemplo? O senhor está com um filho de 4 anos, eu tenho de 10 e 13, e na semana de trânsito, a polícia, o setor de trânsito, eles fazem um trabalho muito bem feito de conscientização dos menores, a chamada Transitolândia, que a criança muitas vezes ela leva para casa, e a educação ela é de mão dupla, muitas vezes ela ensina o pai. E eu sou a favor de aula de trânsito na grade curricular do ensino fundamental. Nós não poderíamos fazer um projeto piloto aqui com a Polícia Civil, com o pessoal das autoescolas? O que o senhor acha dessa ideia? Na verdade, o trânsito nos atinge diretamente, enquanto pedestres, né? Enquanto proprietários de veículos, motoristas, nos atinge diretamente. E você não tem uma graduação, pra você ter ideia, um curso superior tratando disso. É uma grande dificuldade, as pessoas não conhecem as regras, as pessoas não têm ninguém para orientá-las, no sentido macro, né? E as crianças, sim, eu concordo com você, assim, se nós criarmos uma rotina, uma cultura de trânsito, você cria na criança, desde o início, já a cultura do transporte público. Uma aula semanal que fosse. É isso, você pode. Então, assim, é algo positivo, eu apoio isso. O esforço que nós fazemos nas semanas é um esforço assim, que a gente faz sacrificando outros meios, porque eu tiro a equipe minha lá do Detran e põe na rua fazendo uma blitz educativa, então não é algo regular. Você teria que ter isso na grade curricular. Para isso, a depender, né, você tem uma grade curricular, uma base definida pelo governo federal, né, então acho que partiria dali. Nós poderíamos tratar isso dentro de um complemento, né, dessa grade, por meio de sugestões aí vindas do município, do próprio estado, né? E eu acho que é muito bem-vindo. Ou da própria sociedade. Da própria sociedade, muito bem-vindo, ou da própria escola. Então, assim, basta a escola querer. Né? Então a escola vai inserir um tópico. Não tem educação física? Não tem música? Como o garoto não tem música? Tem trânsito. As regras de trânsito, civilidade. Inclusive, nesse cenário, parabéns à Polícia Militar de Minas Gerais. Transitolândia, fantástico. Bacana demais. E principalmente regra de circulação, né? Que é uma coisa que pouca gente difunde.
porque realmente aqui em Araxá você pode ter um acidente grave, principalmente com motociclista, devido à questão de ultrapassar pela direita, questão de você vai fazer um balão, você está na faixa da direita, você, para fazer o balão, você segue reto, come a faixa da esquerda, enfim, e quem está ali do outro lado tem que dirigir para você e para todo mundo. Eu sou um pouco contra, não contra, desculpa, mas eu não acredito muito nessa questão da conscientização. Em relação à criança, sim, parabéns, nota 1000. Mas em relação à campanha de conscientização para adulto, eu acho isso uma coisa, vamos fazer uma campanha para conscientizar que você não pode andar sem cinto de segurança, porque o número de mortes, não é possível que eu vou precisar de uma lei para poder colocar um cinto de segurança, porque senão eu vou ter que pagar X de multa. Não, é minha vida que está em jogo. A cadeirinha ali no carro é a vida da minha filha que está em risco. Você a 30 por hora, você com um acidente, uma batida pequena, uma freada brusca, você pode machucar uma criança sem a cadeirinha. E outra coisa, em relação à parte da punição, você não tem o resultado que você tanto às vezes espera. Fica difícil realmente a população se não ajudar. Correto. A gente já está caminhando para o final. Vamos falar um pouquinho de segurança. Você pegou informação nova, doutor Renato, sobre o Atlas da violência. A realidade de Araxá hoje Araxá é a 12ª cidade mais segura do Brasil e a 2ª do estado. A situação de Araxá hoje é confortável na prática? Sim, sem dúvida. Eu acho que eu faço parte, inclusive, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Sou membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Aplaudo o trabalho deles, que eles têm feito, essas pesquisas. Elas são realmente diretrizes para muitas práticas, né, relacionadas à segurança. Segurança pública não é só polícia. Segurança pública é um sistema, né, estatal funcionando de maneira adequada. Em relação à cidade de Araxá, como eu já disse, nós fomos privilegiados, eu e minha esposa, de poder vir trabalhar e morar aqui. É uma cidade que é um ponto, né, fora da curva, de maneira positiva em relação à segurança. Não que aqui não existam crimes. Os crimes vão existir, isso é natural do ser humano, em qualquer local do mundo, eles vão existir. A depender da cultura, mais ou menos, a depender da organização estatal, mais ou menos, a depender da questão social e econômica da sociedade, mais ou menos. Mas é fato que, aqui em Araxá, a resposta do sistema de justiça criminal e da segurança pública, ela é muito contundente. Então, para determinadas figuras típicas, um homicídio, crimes de maior gravidade, essa resposta ela é quase 100%. Isso é muito raro. Eu já morei em vários lugares do estado. É muito raro. Então, o poder de resposta da Polícia Militar, o poder de resposta da Polícia Civil, o poder de resposta dos demais segmentos é algo fora do padrão aqui em Araxá. Para isso acontecer, não basta só que a gente deseje, que a gente trabalhe para isso. Você tem que ter uma boa interface com o Ministério Público, que tem que ser atuante. Nós temos promotores criminais aqui fantásticos. Você tem que ter uma boa relação e o interesse dos magistrados que estão aqui. Nós temos 2 magistrados na área criminal e mesmo aqueles que atuam em outra área, extremamente envolvidos nessas questões. Então a coisa funciona, França, sabe? A coisa é bem azeitada, vai funcionando. E você tem uma sociedade que vai por meio do CONCEP. Aí é importante prestigiar, apoiar e fomentar o CONCEP. Não vive de fotossíntese, não. Tá? Precisa apoiar. Precisa apoiar o CONCEP, porque é o CONCEP que supre as nossas lacunas para conseguirmos entregar esse resultado que é muito bom. Só vai dar certo se essa estrutura, né, se essa retaguarda estiver toda com o suporte necessário, né? Participando aqui com a gente, o Vinícius Dupral, o Robson Taylor, a Aline Ribeiro e a vereadora Leni, também que elogiando muito a sua clareza e as suas explicações dadas aqui. Terminamos por aqui, agradeço a todos vocês a participação aqui no programa Contraponto. E o pessoal que ficou em casa acompanhando, e também na rua com seu celular, obrigado. Voltamos na quarta-feira que vem. Um abraço e até lá.